Bom, eu vou fazer uma apresentação a respeito do que é epidemiologia, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. Mas o que eu vou tratar a respeito de epidemiologia é uma coisa extremamente importante, porque na medicina veterinária, os alunos pensam sempre em, eu tenho que tratar o animal e eu tenho que salvar esse animal. E a epidemiologia, ela não tem essa pretensão de salvar os animais. Por que que a epidemiologia ela não tem uma pretensão de salvar os animais? Porque a epidemiologia ela é uma dinâmica que ela vai tentar entender, compreender o do que acontece de um agente nas populações animais. Então, mais importante do que eu olhar para um animal é eu olhar para uma população. Então, é o estudo, né, de uma população em relação a uma enfermidade ou a um agente propriamente dito. Então, a epidemiologia é o chamado estudo das doenças em populações. Eu não gosto desse termo doenças, porque quando a gente pensa em doença, eu penso somente, eu vou estudar como que as pessoas ficam doentes, como que os animais ficam doentes. Não é exatamente isso, porque a gente procura entender muitas vezes, mas não a doença, mas algumas condições. Por exemplo, comer sal em grande quantidade leva a uma série de patologias na nossa espécie. Comer comida humana para os cães leva a uma série de patologias, uma série de enfermidades. Só que não necessariamente que todos os cães ficarão doentes. Alguns cães podem ter um distúrbio, alguns cães podem ter problema, podem ter diarreia e viver relativamente bem. Então, não é aquele quadro clássico de doença que a gente pesquisa. Então, o termo correto, né, a avaliação correta seria um estudo sobre uma população, o termo epidemiologia. A gente pode usar epizootologia para populações animais e epidemiologia para populações humanas. Hoje em dia, essa classificação caiu, tá? Se usa basicamente epidemiologia para toda e qualquer espécie. Então, o que é uma definição de epidemiologia? Então, epidemiologia é um estudo de doenças em populações e os fatores que determinam a sua ocorrência, né, nessa população. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é, quando vocês forem estudar epidemiologia, vocês estarão estudando em uma população. E o que é população? Esse é um problema clássico, porque muitas vezes o aluno tem uma dificuldade de interpretar sobre população. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai fazer um estudo epidemiológico de tumor de mama em cadelas, a gente pensa assim, eu vou fazer uma pesquisa onde eu encontrei 10 cadelas, e essas 10 cadelas com tumor de mama, elas são a minha população. Não. Eu vou fazer uma pesquisa num hospital veterinário. Dentro desse hospital veterinário foram atendidos, vou chutar um valor, tá? 5.000 pacientes. Desses 5.000 pacientes, 3.500 eram cadelas, 1.500 eram machos. Esses 1.500 machos, óbvio que eles dariam, né, ou eles têm uma grande chance de dar negativo para tumor de mama. Dessas 3.500 cadelas, né, quem tiveram problema reprodutivo foram 500 cadelas. Dessas 500 cadelas, né, que tiveram problema reprodutivo, 100 cadelas tiveram problema relacionado à mama, inflamação, mastite e tudo mais. Só que dessas 100, 10 tiveram tumor de mama. Então, o meu valor de 10 é dentro da minha população de 5.000 animais, que foi para 3.500, que foi para 500, que foi para 100. Eu vou determinar na população. Então, 10 em 100, 10 em 500, 10 em 3.500 e 10 em 5.000. Essas são as formas que a gente tem para pensar a respeito de epidemiologia. Por exemplo, quando se foi liberado a vacinação, né, para o Covid é o grande exemplo que a gente tem de epidemiologia, a primeira coisa que se pensou vamos vacinar, né, os idosos, ou as pessoas mais velhas, e os jovens. E junto, os profissionais da área de saúde. Por quê? Porque como a população humana era toda ela vulnerável, tentou-se atingir aquelas pessoas que mais se acometiam. Como é que eles descobriram as pessoas que mais eram acometidas ou que tinham um quadro mais grave? Se pegaram todas as pessoas, viram as que ficavam doentes, se separou em grupos, e aí se começou a entender que as pessoas idosas tinham quadros mais graves
e esse quadro mais grave implicava muitas vezes em óbito. Os profissionais da área de saúde também começaram a ter uma grande quantidade de casos, então por isso também foram vacinados, e criança porque tinha alguns quadros extremamente graves em crianças naquele primeiro momento e se cogitou em vaciná-los. Mas principalmente os idosos e os profissionais da saúde é porque foi feito um estudo epidemiológico nas populações humanas que eram acometidas pelo vírus e se entendeu qual o grupo, qual a faixa etária, né, das pessoas que deveriam ser vacinadas. Então, a epidemiologia é extremamente importante entender população. Se vocês não entenderem a palavra população, não adianta, vocês não vão conseguir interpretar a epidemiologia. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma fazenda com 5.000 vacas leiteiras. Dessas 5.000 vacas leiteiras, eu tenho 10 vacas que têm mamite. Aí eu tenho uma outra fazenda que tem 50 vacas leiteiras. E nessas 50 vacas leiteiras, 10 também tem mamite. Mamite, para quem não sabe, é infecção de glândula mamária. Ou seja, numa fazenda e na outra, a quantidade de vaca leiteira com mamite é a mesma, são 10. Só que em proporção, a fazenda menor tem uma proporção muito maior de animais contaminados. Então, a gente tem que entender a população e, na maioria das vezes, vocês vão trabalhar com proporção. Ou seja, qual é a porcentagem? Porcentagem de animais doentes, porcentagem de animais que morrem entre os doentes, porcentagem de animais que morrem entre a população, quantidade de animais doentes, quantidade de casos novos da doença. Então, a gente vai ter que entender sempre a população. Se eu não entendo a minha população, eu não consigo determinar a minha porcentagem. Se eu não determinar a minha porcentagem, eu vou ter um problema grande em relação à epidemiologia. Então, gente, epidemiologia, ela está, né, no topo aqui, né, de uma grande linha de raciocínio. O principal papel é monitorar, né, a saúde pública, e aqui não falo só dos animais, mas eu falo também da saúde pública de pessoas em geral, tá? É importante a epidemiologia tentar entender, né, as dinâmicas das enfermidades. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui que vocês viram nos últimos anos a respeito de epidemiologia. Como que funciona um outbreak, né, que é um surto? Então, como é que funcionou com o Covid? Como é que o sistema de saúde funcionou com o Covid? Né, uma epidemia. Alguns anos atrás, a gente teve o Zika, que de repente teve uma grande quantidade de pessoas que apresentavam Zika vírus. E como é uma pandemia que aconteceu com o coronavírus, mas a nossa clássica é o vírus da AIDS, que acomete pessoas no mundo inteiro. Então, a gente começa a entender o que é uma grande quantidade no momento, né? Enfermidades que apresentam uma quantidade um pouco maior do esperado, que é a epidemia, e as enfermidades que se espalham, que ocorrem no mundo inteiro. E a epidemiologia também, ela vai acabar trabalhando com o que a gente chama de doenças emergentes e reemergentes, ou seja, vírus que estavam, bactérias, parasitas que estavam sob controle e, de repente, aumentou muito a quantidade de casos. Então, para monitorar a questão de saúde pública, eu posso fazer uma avaliação de morbidade, ou seja, quantidade de animais que ficam doentes por um determinado agente, mortalidade, quantidade de animais que morrem na população. Então, esses 2 fatores são importantes, quantos adoecem e quantos morrem, né? Em relação ao número de casos, tentar entender as possíveis causas e formas de controle. Então, esses são 2 balanços que a gente tem o tempo inteiro com as epidemias. E na investigação, né, tentar entender os fatores de risco, né, e quais os fatores de controle que a gente pode recomendar. Então, por exemplo, um problema grave para algo que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo a varíola do macaco, né? Então, na varíola do macaco, a gente começou a descobrir que aumentou a quantidade de casos, né? Mas, na verdade, teve um surto, né? O vírus da varíola é um vírus antigo, né? Então, considerando o vírus da varíola, ele seria um vírus reemergente, um vírus que estava sob controle e voltou. Mas, se vai fazer pesquisa, ele é um vírus novo, então ele é considerado um vírus emergente, na verdade. A gente está procurando entender os fatores de risco. Já tem propaganda, né, para tomar cuidado com contato com pessoas que tenham fístulas ou pústulas ou lesões cutâneas, evitar ter relação sexual sem uso de preservativo,
é uma das formas de transmissão, mas só o contato, né, pele com pele, já é um fator de risco de transmissão. A gente está entendendo, né, não tem vacina por hora, não tem um controle mais efetivo, mas a gente está começando a entender a quantidade de casos novos. Eu vi que vários países já tem mais de 5 mil pessoas contaminadas. A mortalidade, ela ainda é uma frequência baixa, mas se está estudando, tentando entender. A ideia é saber quais são os fatores de risco para depois se indicar o controle. Então, esse estudo de uma enfermidade numa população e como que ela se adequa e como que ela flutua são os pontos mais relevantes dentro da epidemiologia. Então, de livro para vocês, eu indicaria principalmente o Trustfield, tá? E o Trustfield, esse livro eu tenho só ele em inglês, eu não tenho ele em português, mas eu vou deixar esse livro dentro do Drive para vocês terem acesso. E também tem um livro no Drive chamado Epidemiologia, que é de uma autora, o sobrenome dela é Bonita, tá? Ele também vai ter os mesmos pontos, vocês podem consultar ou um ou outro livro. Esse livro aqui eu tenho ele impresso e tenho ele em PDF, e eu vou disponibilizar para vocês a terceira edição. A quarta edição, eu vi que saiu, mas eu ainda não consegui ter acesso. Então, vamos lá. Epidemiologia é uma ciência. Putz, o que seria uma epidemiologia uma ciência? Por que essa discussão? Primeiro, porque por muito tempo a epidemiologia ela era uma coisa não palpável, ela não tinha uma forma de avaliar e ela avaliava diferentes formas. E aí começou a se entender que a epidemiologia, na verdade, é uma interação de diversas ciências. Estatística, parasitologia, nutrição, economia. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar, eu vou usar o Covid, que é o mais fácil para vocês entenderem. O primeiro ponto que pegou em relação ao Covid era fique em casa. Então, quando foi falado sobre fique em casa, tinha se falado ao mesmo tempo, algumas pessoas precisam trabalhar. Então, fique em casa e precisa trabalhar envolveu a economia na época. Além disso, uma contaminação por vírus. Então, muitos virologistas começaram a atuar e participar. E aí começou a querer se entender qual é a proporção, a quantidade de pessoas contaminadas. Então, os estatísticos começaram a atuar e funcionar. Ou seja, para se entender o Covid, diversos tipos de profissionais começaram a discutir. O médico, que trabalhava na área de pulmão, né, o pneumologista, os infectologistas, os imunologistas, cada profissional começou a interagir para poder dar respostas, principalmente quanto à qualidade de informação e a distinção da informação em relação a outros. Então, a epidemiologia ela é uma disciplina que o profissional ele precisa estar antenado, entender a dinâmica da enfermidade na população, ver os outros fatores e para poder entender como que eu intervenho, se eu intervenho ou não e qual o melhor resultado que eu posso esperar. Como é que a epidemiologia, né, hoje ela se baseia? A primeira parte que ela se baseia é na questão biológica, ou seja, eu tenho que entender sobre a clínica da enfermidade, sobre o agente, qual é o sistema imune, eu tenho que entender como que é a relação do indivíduo com o agente. Então, a gente, quando começa a descrever qual é o tipo de problema, e a gente precisa classificar, tá? Para poder entender um pouco melhor. Uma outra forma de trabalhar bastante na epidemiologia é a questão social, onde a gente tem que compreender o que é o determinante social. Então, vou dar um exemplo. No Covid, se falou muito que o Covid, no primeiro instante, era uma enfermidade relacionada a profissionais de saúde. O vírus do HIV, ele tem uma relação direta com usuários de drogas injetáveis e pessoas que realizam sexo. Erroneamente, no princípio, se discutia a respeito da opção sexual, que era uma enfermidade relacionada ao homossexualismo. E hoje em dia já se entende que não tem relação com o homossexualismo, e sim com o ato sexual sem preservativo. E um outro pilar é a parte de estatística, né? Que a gente, como eu falei para vocês, se eu tenho uma fazenda que tenha 1.000 animais e 10 ficam doentes, é diferente de uma fazenda que eu tenha 50 animais e 10 ficam doentes. Então, a gente tem que fazer uma avaliação matemática e estatística para poder entender. Eu vou quantificar e qualificar para poder interpretar o que representa aquele número naquela população. Então, a epidemiologia ela vai
trabalhar diretamente com agente. Quando eu falo de agente, eu falo vírus, eu falo de bactéria, eu falo de parasita, eu falo de fungo, eu falo de prion. Ou seja, o que ocasiona o problema? Por exemplo, mercúrio pode ser um agente, sal pode ser um agente, açúcar pode ser um agente. Então, existem substâncias químicas que também desencadeiam os problemas. Então, os agentes são todos e qualqueres estruturas que vão desencadear. O hospedeiro, que nesse caso são todos aqueles que podem ficar doentes, né? Então, como é que esse hospedeiro reage frente ao agente? E o meio ambiente. Por que meio ambiente? Porque, de acordo com o ambiente, eu posso ter uma relação maior ou menor com determinado agente. Vou dar um exemplo para vocês. Tubarão hoje está sob chuva, certo? Como o tubarão hoje está sob chuva, tudo está alagado. Como tudo está alagado e a água sobe, em vários lugares vai ter urina de rato se misturando com a água. E ao passo que a urina do rato se mistura com a água, ela pode ter uma grande quantidade de uma bactéria chamada leptospira. E nesse momento, a leptospira pode ter um alcance nas pessoas. Então, o ambiente ele acaba sendo um fator que auxilia nessa questão de transmissão. Além disso, se a vaca vive num ambiente com muitos animais, se o cachorro vive num ambiente com muitos cães, esses fatores ambientais podem interferir ou não na manifestação da enfermidade. Eu tenho que pensar sempre sobre prevenção. Então, quando a gente está olhando uma enfermidade, ela tem um problema? Tem. Eu não vou falar com vocês sobre tratamento. Tá? A epidemiologia ela não se importa com tratamento. Quem vai fazer o tratamento é o pessoal da clínica. Na epidemiologia, a gente vai trabalhar com prevenção. Como que eu faço para aquele agente, para aquela enfermidade não se manifestar? Então, a saúde ela passa a ser vista como uma resposta do indivíduo ao ambiente e a doença ela é o desequilíbrio. Então, o que é um animal saudável? O animal saudável é aquele que está interagindo com o ambiente e não está descompensado. Quando tem um desequilíbrio, eu vou chamar de doença. Então, na verdade, eu trabalho muito mais com saúde, quero tentar entender como é que é essa adaptação, do que propriamente com doença. Então, a epidemiologia, né, ela trabalha com bastante parte de computação, ela trouxe uma revolução muito grande quando, a partir de 1960, quando começou a se trazer informações e processar em grande quantidade. Quantas pessoas doentes, quantos animais enfermos, quantidade de animais que nasceram, quantidade de animais que morreram. Então, tudo isso começou a se interpretar melhor e, a partir de 1990, né, começou a se aplicar muito essa matemática para poder trazer uma informação melhor, tanto da epidemiologia clínica, quanto também depois da epidemiologia molecular e da epidemiologia genética. Então, a epidemiologia, ela trabalha bastante com computador, ela trabalha bastante com cálculo matemático, onde, por exemplo, eu pego um banco de dados e tiro informações dos meus diversos clientes. Então, a ideia é poder interpretar. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá, para vocês terem uma ideia, como é que hoje, num sistema de saúde, por exemplo, como do mundo afora, como é que se descobre, por exemplo, que as pessoas podem ficar doentes? Isso foi provado há um tempo atrás. Quando as pessoas começam a ficar doentes, mudança de clima, as pessoas começam a digitar. Então, por exemplo, começa a ter muita chuva em Tubarão. Tubarão, um tempo atrás, já teve bastante chuva. As pessoas começam a ficar preocupadas com o alagamento. As pessoas começam a ficar preocupadas com as pontes. Começam a sair muitas notícias. O que as pessoas fazem? Elas vão para a internet e começam a digitar previsão do tempo, alagamento, rua com alagamento, cidade com alagamento, alagamento Tubarão. Então, o Google ele já começa a processar e entender essa informação. Daqui a alguns dias, as pessoas vão para a internet e começam a digitar assim, ó, pessoa com febre, remédio para controle da febre, remédio, medicação, gripe, ou seja, vão começar a digitar alguma coisa relacionada com gripe ou com febre. O que o Google interpreta? Como são milhares de pessoas fazendo isso, eu estou falando só numa escala pequena, o Google começa a interpretar que aquilo é um padrão. Então, o que aconteceu na época do Covid?
No Covid, o Google começou a interpretar aonde e o que as pessoas começavam a digitar. E com isso, começou a se entender quais eram os lugares que se iniciavam os problemas. Alguns médicos utilizaram isso, os epidemiologistas, mas há muito tempo o sistema de saúde na Inglaterra já usa isso. Quando o Google começa a receber muitas palavras de busca, ele interpreta aquilo e começa a dizer, olha, tem muitas pessoas procurando medicação para febre, provavelmente muitas pessoas irão adoecer. Então, a epidemiologia ela é observacional, descritiva e analítica. E o que é essa observacional, descritiva e analítica? Eu vou pegar uma população e observo o que apresenta. Então, eu vou numa fazenda e eu conto quantas vacas tem, quantas tem mamite, né? E eu vou lá e observo. Eu observei esse fator e vou lá. E ela pode ser mais que isso, ela pode ser descritiva, onde eu vou lá, eu avalio as vacas, eu vejo quantos animais tem, eu vejo o padrão de raça, eu vejo a estrutura, a dieta dos animais, eu descrevo aquilo, eu amplio a informação. E ela pode ser analítica, né? O que é a analítica? A analítica é aquela que eu vou pegar as informações, eu vou interpretar, mas eu preparo para isso. Então, a observacional, eu observo, né? E relato o que eu estou observando. A descritiva, eu acompanho mais de perto. E a analítica, eu O faço... professor tá travando bastante. Tá. Eu ia perguntar, não sei se é da minha internet ou não sabia se era da Eu acho que é da minha internet, porque eu estou num lugar com uma internet um pouco restrita, mas eu não tenho muito o que fazer, tá? Então, eu vou ter que continuar... Não, tranquilo, só para avisar. Tá bom. Então, a epidemiologia, ela estuda as doenças onde elas ocorrem. Isso é uma coisa diferente quando a gente compara com clínica. Por exemplo, o clínico, ele pega o paciente, né, recebe no hospital e ele faz uma avaliação, tá? O epidemiologista, normalmente, ele tem que sair do hospital, ele tem que sair do laboratório e entender como que a enfermidade ocorre no campo. Eu posso fazer um estudo epidemiológico também dentro do hospital? Posso, porque algumas enfermidades elas se manifestam no hospital. Mas normalmente a gente tem que sair, a gente tem que ir lá no local onde ocorre a enfermidade e fazer uma melhor avaliação. E principalmente a epidemiologia, ela é longe de uma clínica, ela está longe de um laboratório, ou seja, não tem esse negócio de, eu vou ficar com um jalequinho branco dentro do consultório e eu vou estudar epidemiologia. Não, a epidemiologia normalmente o camarada sai dessa estrutura física e entra, né, diretamente no ambiente onde ocorre a epidemiologia. Então, o que a gente espera normalmente que o aluno de graduação comece a entender, né? Vocês têm que começar a entender, né, principalmente saúde pública, entender um pouco de biologia, né? Vocês vão ter que pensar um pouquinho em populações. Eu vou conversar várias vezes com vocês sobre bioestatística e algumas coisas sobre doenças infecciosas. Um erro é os alunos chegarem e acharem que eu vou descrever diversas enfermidades. Eu não vou descrever diversas enfermidades. Eu vou descrever padrões das enfermidades. Então, o que vocês podem, né, procurar, né, como vocês podem utilizar a epidemiologia como epidemiologista, quando tiverem controle de infecções, quando forem procurar a parte de epidemiologia em hospitais, pode se transformar comunicador a respeito disso ou mesmo trabalhar com saúde pública. E cada vez mais a gente pretende que vocês entendam e comecem a desenvolver formas de resolver problemas, tá? Formas críticas de pensar, leitores aprendam de forma ativa e consigam ter um padrão de julgamento a respeito de epidemiologia. Por que é importante? Porque senão vocês vão ser mais do mesmo. O que aconteceu, né, num tempo atrás? Gente, um tempo atrás, ninguém entendia o que era um PCR e nem que era uma sorologia. Quando começou o Covid, todo mundo ia aprender o que é um PCR, o que é sorologia. As pessoas discutiam sobre isso, né? A gente começou a discutir cada vez mais, qual é a morbidade, quantas pessoas adoeceram, quantas pessoas morreram. Então, isso fez com que a epidemiologia fosse uma realidade para todas as pessoas e esses conceitos de epidemiologia, eles se tornaram cada vez mais fortes. Mas o que eu vou trazer para vocês agora, como é que a gente chegou ao ponto de hoje, né? Como é que foi a evolução do conceito de doença?
Porque doença é uma coisa extremamente complicada das pessoas entenderem e vocês vão entender por quê. Quando a gente acompanha pinturas rupestres, o que a gente encontra? Que desde as épocas antigas, né, existiam vários relatos sobre enfermidades. Então, a primeira interpretação era que eram maus espíritos. Então, vocês imaginem as pessoas há milhares de anos atrás com problema. Existe uma teoria que eu gosto muito, que é uma teoria do seguinte: quando o homem saiu, a primeira leva de homens que saiu da África, né, uma das levas de homens que saiu da África, criou o homem que a gente chama de Neandertal. Vocês popularmente talvez conheçam como Homem das Cavernas. E eles habitavam a região que é hoje a Europa. Num segundo momento, saiu uma nova leva, né, de homens, né, mais parecidos com a gente, que chegaram na Europa. Uma das discussões é, quando essa nova leva de homens chegou na Europa, eles não tinham imunidade em relação às enfermidades que ocorriam lá. E eles começaram a morrer. Então, se fala que o homem de Neandertal e a nossa espécie, né, teoricamente cruzou, a nossa espécie prevaleceu quanto à fisionomia, mas nós temos várias características do sistema imune do Neandertal. Então, isso aconteceu há mais de, se não me engano, 50 mil anos atrás. E no início, imaginem que as pessoas não tinham uma cultura bem diferente da nossa e não conseguiam entender o que significava ser uma doença. Então, não existiu nenhuma história, né, de bactéria, vírus, nada. Então, no primeiro ponto, se pensou que eram espíritos. O espírito toma conta do corpo e esse espírito faz com que a pessoa adoeça. E olha só, se eu tenho contato com uma outra pessoa, o espírito da pessoa pula para mim e eu fico doente. Então faz um certo sentido, né? E se isso é através de espírito, é claro que eu preciso não de um médico, mas de um feiticeiro, de um curandeiro. Então o que é que começa? Os primeiros médicos eram feiticeiros, né? Eles faziam os métodos terapêuticos com dança, com fumaça, para mandar embora o espírito. Mas o que eles faziam também? Purgante, que é para fazer defecar, substância para vomitar, para transpirar e para eliminar pela urina. Ou seja, se tomava algumas substâncias para poder jogar o espírito para fora. Por quê? Porque a ideia é espantar o mau espírito. Então, se eu tirava o mau espírito da pessoa, a pessoa estava curada. Então, mais ou menos aí, né, no Homem de Cro-Magnon, se fazia inclusive isso para ter uma boa caçada. Por quê? O momento de ir para a caçada era o momento que dava um acidente, os homens se machucavam. Normalmente era uma atividade desenvolvida pelos indivíduos do sexo masculino, que são muito menos prudentes, que se machucavam bastante ou até morriam. Então, existia uma relação também de os maus espíritos não voltarem junto das caçadas. Então, existia o feiticeiro que trabalhava em cima disso, para que as pessoas que fossem caçar não se contaminassem e quando voltassem limpos. Então, o tratamento dos maus espíritos, né, eram os primeiros trabalhos de cura de doença, porque se a pessoa estava doente, óbvio, é porque tinha um espírito. Então, aqui, eu sei que é um pouco uma alusão, né, e mostrando aqui como que era um pouco dessa cura. Estão falando algumas rezas, passavam pó, substância. Então, ali tem o feiticeiro, o ajudante. Eu acho que é uma forma extremamente perfeita e adequada. Inclusive, deveria utilizar com os alunos quando estão possuídos. Uma outra forma que a gente encontra, né? Gente, com o aluno deve funcionar super bem essa forma de exorcizar vocês e tirar os maus espíritos. Com isso, né, dentro de diversas culturas, eu não tenho nada contra, tá? Cada um tem a sua religião, mas a gente vê curandeiros, feiticeiros, que se usa até hoje. Então, às vezes o pessoal fala, mas isso é uma coisa antiga. Não é. Então, hoje é muito mais ligado com as religiões africanas, né, ou de origem africana, de raiz africana, mas ainda existe. Tanto é que existe, como está marcado aqui, ó, pelo WhatsApp. Manda um WhatsApp que consegue entender, fazer um pouco melhor sobre isso. E esse eu achei fantástico. Pai Bruno, de Pomba Gira, o verdadeiro.
ele faz tudo por diversos telefones. Então, tu não precisa nem ir lá. Tu manda uma informação, tu escreve para ele, ele faz a consulta do trabalho. Isso aqui é uma imagem mais antiga. Ó, não aceito mentiras, falsas promessas e enganação. Joga búzio, pega causa difícil, faz os trabalhos. Então, e tem gente que vai nisso com frequência, tá? Então, não é uma coisa antiga o curandeirismo, é uma coisa que está presente até hoje na nossa cultura. E eu já ouvi isso, ó, cura parvocinomose, pavirose e leishmaniose. Pô, gente, não precisava xingar o português, né? Em até 100% dos casos existe cura para fazer isso. Então, porra, além de matar o cachorro, a pessoa matou o português. Isso, imperdoável. E aqui, ó, reza brava 7 estrelas, caboclo de poder conhecido. Pai Arthur de Ogum. Então, joga carta, bingo, sinuca. Gente, uma coisa é a religião africana, outra coisa é o que as pessoas fazem de distorção. E isso é distorção. Não vem para cá, professor, mas é cultura. Não, não é a cultura. Isso é a distorção do curandeirismo, que a gente sabe que não vai ter um efeito relativo como ocorre quando a gente trabalha com a ciência propriamente dita. Curo qualquer doença, desde unha encravada até viadagem. Então, como é que a gente entende a evolução do conceito de doença? Então, primeiro, as enfermidades elas eram um problema divino. Então, os deuses, ou Deus, de acordo com a fé, mandavam aquela enfermidade, mandavam aquele problema, né? Através do mau espírito, e aquilo se manifestava. Então, esse foi a primeira ideia, porque não tinha uma relação com bactéria, com sujeira, com nada disso. Na Idade Média, começou a se entender um pouco diferente. Por quê? Porque sim, tinha relação com Deus, de enviar o problema, mas também tinha uma relação com a aglomeração de pessoas. E quando as pessoas se aglomeravam, elas praticavam o pecado. E era esse pecado que estava relacionado às enfermidades. Então, a religião, ela começou a fazer uma interpretação a partir do seu ponto de vista. Onde eu tenho pessoas aglomeradas, eu tenho pecado, e onde eu tenho pecado, eu tenho as enfermidades. Então, nessa Idade Média, começou a ocasionar cada vez mais isso. E o que a igreja falava? Gente, eu não tenho igreja, tá? Eu estou discutindo o que a ciência fala. A igreja, nesse caso, as relacionadas ao cristianismo, todas elas, tá? Elas propunham sempre falar que, olha, não se preocupe que Deus dá e Deus tira. Deus deixa a doença e Deus cura. E ele começou a trabalhar em cima disso, que não se preocupava com ciência, com pesquisa, com chá. Quem trabalhava com chá era uma bruxa. Tinha que morrer, porque estava se metendo na obra de Deus. Então, cada vez mais houve uma concentração de pessoas, e essa concentração de pessoas começou a apresentar o quê? Um número maior de enfermidades, que a gente chamava de epidemia. Então, teve a cólera, teve a peste bubônica, teve a sífilis, a tuberculose, a varíola. Então, cada vez mais tinha problema. O que chamava atenção? Mesmo nas áreas, nos lugares onde eu tinha um grande domínio da igreja, seja ela qual for, as epidemias continuavam e as pessoas continuavam a morrer. Então, essa ideia de que Deus acima de tudo, ela permaneceu por muito tempo, mas a partir do momento que as pessoas começaram a ter senso crítico e discutir essas questões da igreja, as coisas começaram a mudar. E o que foi um ponto marcante? No final da Idade Média, a gente tem ali uma mudança de pensamento. Quando aparecem pessoas como Leonardo da Vinci, como Michelangelo, eles começaram a repensar os conceitos que existiam em relação à Igreja Católica. Aí a gente começa a ter o iluminismo, né? Uma revolução. Gente, a grande ponto que eu acho que explode tudo é quando tem a Revolução Francesa, que muda a forma de pensar. A Europa sai daquela questão monarquista, né, dos reis, e passa a ter uma revolta das pessoas e começam a questionar esses conceitos. E isso permaneceu forte por muitos anos, tá? Só que dentro do cerne da igreja, os mesmos conceitos se manifestavam. Então, o que sempre se pensou, o que se discutia na igreja, né? Que, segundo a Bíblia, né, os judeus tinham matado Jesus. Só que é um absurdo, né? Porque primeiro que Jesus era um judeu. Então, se eles se mataram, o problema era deles. Não era uma questão religiosa, era uma questão de conceitos da época.
Jesus nunca foi cristão, ele nunca acreditou nele, acreditou numa outra coisa. Então, nem Jesus era cristão. Jesus, ele nasceu e morreu judeu. Então, aí começam alguns absurdos dentro da avaliação que a gente chama de Bíblia, igreja e tudo mais. Mas a interpretação que se faz é que os judeus eram um grande problema. E o que o judeu estava associado? Gente, judeu sempre esteve associado com banqueiros, com dinheiro. Passaram a ser odiados, foram acusados de contaminarem e sempre foram condenados e tiveram relação com morte. Então, isso aconteceu assim que a Europa começou a mudar esses conceitos, vários judeus foram perseguidos, tanto é que teve um movimento muito grande dos judeus mudarem os seus nomes, né? Por isso que a gente tem, principalmente na região de Portugal e Espanha, seja na Península Ibérica, portugueses mudando seus nomes para plantas e animais, então coelho, oliveira, esses nomes comuns normalmente são o que chama de novos cristãos. Então, e o grande ponto que culminou essa perseguição dos judeus, né, essa condenação semítica, foi a Segunda Guerra Mundial, onde vários judeus foram mortos, partindo do conceito que eles eram problema, que eles eram contaminados, esses problemas que eles apresentavam matavam as pessoas, e assim por diante. Então, existe até uma questão bastante discutida de qual a relação que a Igreja Católica teve com a Segunda Guerra Mundial, principalmente envolvida com o nazismo. E isso foi jogado para o capitalismo. Então, o capitalismo é ruim, ter dinheiro é ruim, ter dinheiro é problema. Só que todo mundo hoje vive em volta do capitalismo. Então, não existe um país hoje que não seja capitalista. A professora China, talvez seja o mais capitalista que eu já vi, né? A Rússia também, todo mundo, o capitalismo ele impera no planeta inteiro. Então, a questão de doença, ela não é uma questão de poder. A questão da doença, ela não é uma questão de dinheiro. A doença, ela é uma relação social. Então, no primeiro momento, os demônios eram um problema. Então, beleza, era uma desavença com Deus e Deus enviava um demônio ou uma praga. Quando chegou na Bíblia, começou a se entender que algumas pessoas tinham a proteção dos deuses e outras pessoas não tinham as proteções dos deuses. Um grande exemplo são as pragas do Egito. Para quem não lembra, né, as pragas do Egito, segundo o que está descrito no livro que é a Bíblia, os judeus estavam encarcerados no Egito e vieram 10 pragas para tentar liberar. E culmina com aquele momento que Moisés abre o Mar Vermelho, os judeus passam, quando o Mar Vermelho se fecha, mata os egípcios que vinham atrás. Então, esse conceito de proteção divina, ele começou a dizer, olha, alguns são protegidos de Deus, não adoecem, os não protegidos morrem. Mas junto com esse período, vinha já lá dos gregos e dos romanos, o estudo da medicina metafísica, ou seja, começou a se entender forças ocultas. Um dos grandes efeitos na nossa vida, na nossa saúde, é a Lua. Ah, mas, gente, a Lua, ela não tem relação nenhuma com a astronomia. Se vocês gostam de horóscopo, astronomia, beleza, problema de vocês, façam bom uso. Astrologia. Astronomia não, astrologia. Se vocês gostam de astrologia, essas porcaria aí, galera, toca a ficha, lê o horóscopo, mas não me conte. Então, o que a Lua tem força? Como a Lua passa próximo da Terra num momento e um pouco mais afastado, e a Lua ela vai levar um período, né, de rotação em volta da Terra de 24 horas, cada vez que a Lua, ela tá, não que ela está próxima, que ela está mais perto de algum dos lados, ela tem uma atração pela água, né? Por conta da sua força gravitacional. E com isso a gente tem as marés. A gente tem 2 marés cheias e 2 marés vazantes em qualquer lugar do planeta por conta dessa atração. Então a gente sabe que a Lua tem sim uma relação, né? Não sei explicar para vocês como, mas inclusive os partos de vaca têm relação direta com Lua. Toda pessoa que trabalhar em interior vai dizer isso para vocês e é ficha. A relação aos astros, eu até ouvi esses dias que eu consegui fazer uma captura de lobo-guará porque Mercúrio estava retrógrado e os astros estavam alinhados. Gente, pode até ter alguma influência, mas eu acho que na minha captura o que teve influência é muito trabalho, escassas armadilhas acompanhar, né? Mas ainda eu sei que tem várias pessoas que trabalham piamente que os astros têm interferência.
E na evolução dessa medicina metafísica, a gente começou a entender um pouquinho sobre as leis naturais, onde falam dos líquidos, né? Que a gente chama de humores. A linfa, a bile, o sangue, o vento. Então começou a se fazer uma discussão de como é que era essa interferência dos líquidos corpóreos e das relações com o ambiente externo. Então, no próximo passo, começou a se entender uma teoria chamada miasmática, ou seja, tinha alguns lugares que o ar fazia mal, e esse ar que fazia mal, ele era um lugar que tinha malária, ou seja, mau ar. Ele tinha um ar estragado. Então, o que acontecia? Na região dos pântanos, tinha malária. Mas não é que o mar era estragado, não se conhecia. É que na região do pântano tinha mosquito, e era o mosquito que fazia a transmissão. E aí, atribui a origem das doenças e emanações oriundas da decomposição de animais e de plantas. Começou a se entender que nas regiões onde os animais morriam e se decompunham, né, e estragavam e apodreciam, assim como plantas, começava a ter problema, mas não se fazia associação que era com a mosca ou com os insetos. Se fazia uma relação de que, olha, tem alguma emanação que vem para o ar, contamina o ar e isso vai nos atingir. Existe uma outra forma de pensar completamente diferente da nossa, que é a medicina antiga chinesa, que se baseia em duas estruturas, né? O Yang e o Yin. Ela fala de ciclo de energia, não é uma área com a qual eu trabalho, eu já li alguma coisa, não conheço profundamente, mas ela fala com ciclo de energia e com uma outra forma de interpretação, tá? Eu vou me basear mais na medicina oriental, na ocidental, desculpa, que é o que eu tenho um pouco de conhecimento. Mas saibam que a medicina oriental, ela trabalha bastante com essas questões, alguns vão chamar até mesmo de holísticas, inclusive com terminações em pontos das mãos e dos pés, que fazem toda uma relação de trabalho. Então, essa questão dos elementos naturais, né, do fogo, da terra, da madeira, do inverno, do verão, isso é muito trabalhado principalmente nas medicinas orientais. Então, quando começou a se entender um pouco melhor, se começou a entender que, na verdade, existiam sementes ou animálocos que eram animais pequenos, que eram quase que invisíveis, e esses sim eram os grandes problemas de transmissão de enfermidades. Então, começou-se na avaliação, e tinha alguns momentos que não tinha relação com deuses, não tinha força da lua nem dos astros, não tinha relação com a linfa. Por algum motivo, algumas pessoas ficavam doentes sem relação com nada. Então, começou a se trabalhar e discutir com a questão do contágio. E essas questões começaram a ter um ímpeto de mudança, e aí a medicina veterinária ela começou a pensar diferente. No começo, gente, veterinário e médico era tudo a mesma coisa. Tá? Quem tratava de uma pessoa, tratava de uma vaca sem problema nenhum. Se bem que, em alguns casos, né, uma vaca ou um cavalo tinha um valor muito maior do que fosse uma pessoa. Então, como eu falei para vocês, no primeiro período da medicina veterinária, antes do primeiro século, era tudo baseado na questão rupestre, nesse processo vinha a domesticação dos animais pelos processos mais primitivos, né? Então, existem desenhos nos egípcios que já faziam a domesticação. Então, vocês imaginem que o ser humano tinha os animais que ele caçava e comia. Não existia problema. De repente, o ser humano pega esses animais e domestica. Quanto problema de saúde que esses animais começam a apresentar, e o médico que atuava nas pessoas também começava a atuar nos animais. Então, com a domesticação, né, há 10 mil anos atrás, 6 mil, de acordo com a espécie, com o local, a maioria dos animais foram domesticados ou na África ou na Ásia. Então, começou a se entender, criar esses animais e conhecer um pouco das enfermidades de cada um deles. Então, as pessoas, assim, como evoluiu o conceito epidemiológico geral de doença, começaram a entender também a aplicação de doença para os animais. Então, na Grécia Antiga, tinha um cara chamado Asclépio. E o Asclépio, ele era filho de Apolo, né? E esse Asclépio se tornou o pai da medicina. Por que é importante esse nome? Vocês, quando se formarem, vão carregar o bastão com uma serpente. E esse bastão se chama bastão de Asclépio. Na veterinária, a gente tem um V, né? Junto com o bastão de Asclépio, que é considerado o pai da medicina, segundo os gregos. E esse Asclépio ele tinha duas filhas, né? A Panaceia e a Higeia. Então, a Panaceia é a deusa da cura e a Higeia é a harmonia entre homem e ambiente. Então, vocês imaginem que na Grécia Antiga já se entendia
né, através dos conceitos que eles tinham com seus deuses, que precisavam de uma harmonia entre homens e ambientes, chamado hoje em dia de higiene. E essa higiene mantinha as pessoas saudáveis. E segundo a mitologia grega, né, os primeiros médicos, eles tinham relação com o centauro, né, que chamam de Quiron. Né? Então, o Quiron é o fundador da mitologia na medicina grega. Então, os gregos já entendiam isso. E para os gregos que trabalhavam com isso, eles começaram a entender a importância de fazer o controle também dos animais. Por quê? Porque os gregos eles se transformaram numa grande nação, né? E essa grande nação ela era carregada no lombo de cavalos. Então, aqui é uma representação, né, do caduceu de Asclépio, né? Então, é onde ele tinha as suas filhas, né, Igéia, Panaceia e Miditrine, mas as principais aqui seriam Igéia e Panaceia. Então, esse aqui é o mito grego de Asclépio. E depois, ainda na Grécia, vem Hipócrates. Então, ele analisava as doenças com bases racionais, afastando o sobrenatural. Então, olha o que Hipócrates fala. Que a doença é uma relação do indivíduo com o ambiente, onde o clima, a dieta e os seus hábitos têm relação direta com a pessoa estar ou não enferma. Então, e as epidemias, elas variavam de acordo com a localização geográfica. Então, tinha lugar que tinha uma doença e outro lugar não tinha doença. Por isso que a gente faz hoje o juramento de Hipócrates, né? Que é o juramento de tentar entender, né, a ética médica e fazer um exame minucioso, correto diagnóstico, mas ter uma fiel descrição da história natural da enfermidade. Gente, é fundamental a gente entender como que a enfermidade, como que uma doença se manifesta numa população. E a tradição de Hipócrates foi se perdendo e foi dando origem, né, a outras diversas teorias que acabaram desvirtuando. Então, vocês imaginam que na Grécia a gente tem uma ideia de indivíduo, ambiente, clima, hábito, dieta, que a geografia vai determinar, e a gente chega na Idade Média para a igreja falando que nada disso existe, é tudo bobagem, e o que importa é tão somente Deus. E quando Grécia diminui o seu poder e Roma aumenta o seu poder, eles fazem isso com a expansão dos seus impérios em cima de cavalos de guerra, né? E utilizando os bovinos para comida. Então, tanto Grécia quanto Roma atendiam os seus soldados, mas também atendia os seus animais. Aqui para vocês terem uma ideia do que foi o Império Grego, né? Então, a linha vermelha é a rota de Alexandre. Alexandre ele era macedônico, saiu da região da Grécia, veio até o Egito. Do Egito, ele tomou caminho, foi em direção da Pérsia, que é o Irã hoje em dia. Da Pérsia, ele foi para a Índia, se casou, tomou o reino. Quando ele estava de volta, né, no meio do caminho, voltando, ele acabou morrendo. Ele não chegou a concluir tudo. E o que aconteceu? Quando ele estava voltando, né, e ele morreu, ele acabou dividindo seu reino entre os seus generais. Então, Cassandro pegou uma parte que está em amarelo, Lisímaco pegou uma parte que está em verde, Seleuco pegou uma grande parte em vermelho, mas Ptolomeu pegou o que era do Egito. Tanto é que aqui começa a era ptolomaica do Egito. Só que quando Grécia começa a perder o poder, Roma está em ascensão. E aí Roma, né, toma a Grécia, toma toda a região que era ali da Ásia, do Oriente Médio, vem até o Egito, toma todo o norte da África. E tudo isso feito com cavalos e com bovinos. Então, as áreas tomadas de Roma e de Grécia eram as mesmas, a dinâmica de distribuição era as mesmas e os problemas de saúde também eram os mesmos. E agora vocês imaginem que cada movimento de um exército, quanto de enfermidade levava de um lado para outro e quantos de problemas eles levavam. Então, nas épocas das guerras, das campanhas militares, das guerras, começou a ter queda de Roma, conquista da Europa, invasão da Europa, guerra da Liga, guerra da Sucessão. De tempos em tempos, nos séculos, começaram a ter guerras. O que tinha junto com as guerras? A peste bovina. Então, cada vez que tinha uma grande movimentação de um exército, se transportava bovinos de um ponto a outro, e ao levar bovinos, a peste bovina atacava e matava diversos animais. Ou seja, as enfermidades tinham relação direta com guerra. Então, havia uma guerra, a guerra saía,
não se acabavam os problemas, eles só estavam começando. O segundo período da veterinária, né, que seria após os primeiros séculos depois de Cristo, e foi até mais ou menos 1762. Como eu falei para vocês, 1742 tinha a Revolução Francesa, muda a forma de pensar, entra o Iluminismo, muda toda a forma e começa a primeira universidade em 1762, na Universidade Veterinária de Lyon, a primeira escola, École Vétérinaire de Fort-Laus, tá? Que foi a primeira faculdade veterinária do mundo. E o que aconteceu? Nesse momento, não existiam mais grandes guerras, né? Aquela Roma, Grécia, eles já tinham parado, mas existia uma grande quantidade de guerra entre as coroas, né? Entre os reinados que se formavam. Para quem não lembra, né? O Império Romano ele vai até 453, e depois, em 1453, é quando tem a queda do Império Romano Otomano com a invasão dos turcos. Então, nessas mudanças que ocorrem, há uma grande quantidade de guerra, e cada vez que ocorre guerra, há uma grande quantidade de epidemias por toda a Europa. Então, a Europa ela vivia com batalhas pequenas e com morte para todos os lados. E o que acontecia? Como tinha muita morte, os corpos apodreciam, eram liberadas substâncias, né? E vinha essa teoria da causa miasmática, né? Ou seja, tinha alguma coisa no ar, alguma impureza, algum problema, que estava levando enfermidade para as pessoas. Então, essas impurezas, elas eram encontradas também nos rios, porque muitas pessoas morriam e eram jogadas nos rios. O que aconteceu nessa época? Se o problema era o ar, se as questões eram contaminações, essa era a roupa de um médico. Então, o que o médico fazia? Ele usava uma roupa preta com um bico. Por quê? Porque dentro desse bico ele usava uma água de colônia. Porque o problema era o cheiro forte das pessoas que morriam da carne apodrecendo, eu botava uma roupa dessa de médico isolada, usava-se um bastão de asclépio de proteção e colocava água de colônia para melhorar o cheiro e as pessoas não se contaminarem. Porque o que adoecia não era a bactéria e o vírus. O que fazia adoecer, na verdade, era tão somente o cheiro forte e ruim que tinha dos cadáveres em decomposição. Então, nesse período, né, ocorrem grandes dizimações, né? Então, um terço da população europeia morre só com a peste negra, no século IV. A peste bubônica, ela matava de 5 a 10 mil pessoas por dia na Europa. Chegou um momento que se espalhou e ela matou mais de 25 milhões de pessoas em toda a Europa. E tem algumas coisas que são engraçadas, né? Nessa época aqui da Europa, no século XIV, 1300 e bolinha, o Papa Clemente, quando viu que tinha muitas pessoas morrendo na Europa, convoca as pessoas para elas se reunirem e rezarem. E rezem bastante para as pessoas se curarem. Como eles reuniram todo mundo nas cidades, 1.200.000 peregrinos que foram para a cidade, em várias cidades para rezar, 90% morreu. Então, essa é a falta de compreensão, né, que sempre acometeu os políticos e os mandatários de poder ao longo do tempo. Então, o que acontece? A gente vai começando a estudar, mesmo depois de Roma, né, que Roma acaba basicamente em 453, 1345, 1346, o que começou a acontecer com a Europa? A Europa começou a ter o comércio, né? Então, eu tenho a Europa, a Rússia, Escandinávia, Inglaterra ou Grã-Bretanha, aqui está a Espanha e Portugal, norte da África e Oriente Médio e Índia, aqui na ponta. Então, o que começou a acontecer? Como se formaram os reinos e como começaram a fazer livre comércio e negociação, houve um fluxo de pessoas e animais, e esse fluxo de pessoas e animais começou a levar e trazer doenças. Então, no primeiro momento, as guerras faziam esse fluxo de transportar as enfermidades. Depois, o comércio começou a fazer essa mudança. Em 1762 a 1884, há um novo período na veterinária da epidemiologia, onde aparecem as pestes dos animais, principalmente a peste bovina, e a Inglaterra começa a liberar as primeiras leis relacionadas ao controle de enfermidades. Então, com o século XIX, 1800 e pouco, as pessoas começam a entender, né, um pouco melhor
do que poderia ser ciência, porque eu tenho a Revolução Industrial em 1750. Com a Revolução Industrial, as pessoas se concentram nas cidades. Com a concentração de pessoas nas cidades, mais coisas eram desenvolvidas, inclusive objetos como o microscópio. Nisso, junto a pessoas, elas começam a pensar, começam a se transformar em filósofos. Nisso, tem a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, tem uma expansão do conhecimento. E com a expansão do conhecimento, eles chegaram à conclusão que higiene e condições sanitárias são as melhores formas de evitar ter problema. As cidades, os lugares que não têm higiene e não têm condição sanitária, é onde eu vou começar a ter doença. E aí começou a se ter nessa interpretação um erro, porque quem não tinha higiene e quem não tinha condição, normalmente eram pobres. E aí começou a se pensar que algumas enfermidades eram relacionadas a poder econômico, enquanto na verdade era higiene e condição sanitária. E aí com isso, eles começaram a ter uma teoria que fala assim, não, as enfermidades elas não são produzidas pelo ar, mas por alguma coisa, que a gente chama de germe. Gente, germe talvez seja o termo que vocês mais usam até hoje e que significa porra nenhuma, tá? Então eram germes, organismos que ninguém sabe o que é e que produziam as doenças. Então nesse período, né, John Grant, que é o pai da estatística vital e demografia, ele começa a fazer estudo de mortes e faz um estudo relacionado ao sexo das pessoas que morriam em uma região de Londres, ou seja, quantas pessoas tinham, quantas morriam e qual sexo que morria. E ele começou a fazer uma comparação, por que morrem mais homens? Por que aqui morrem mais mulheres? Por que naquela região morrem mais homens? Essas perguntas fazem com que a gente comece a interpretar. Pierre Louis, né, fundou em Paris uma escola de medicina, principalmente voltada para tuberculose e febre tifoide, e ele começou a fazer uma avaliação estatística das mortes também. Ele é considerado o pai da epidemiologia na França. Ou seja, ele começou a entender qual o tipo de pessoa que estava morrendo. Louis Villeme, ele começa a falar o seguinte, que na verdade tem uma relação social, né? Nesse momento ele fala de pobreza, condição de trabalho, condição de saúde. E o William Fair vem com as leis da epidemia, onde ele fala, né, de uma ascensão rápida no início de uma enfermidade, depois ela tem uma elevação lenta, ela atinge o seu ápice e depois ela diminui. Ou seja, o William Fair ele fala da curva, né, de qualquer enfermidade que ocorre numa população. Isso é o que aconteceu mesmo com Covid. Ela subiu, teve uma manutenção da quantidade de casos e depois ela diminuiu gradativamente. Mas talvez uma das pessoas mais importantes na epidemiologia seja Jon Snow, que não tem nada a ver com Game of Thrones. Ele era um médico que ele começou a estudar num período como que ocorria a transmissão da cólera. Ele começou a entender quantos morriam, mas ele começou a entender, a partir das pessoas que morriam, aonde elas frequentavam, qual o local que elas viviam, o que tipo de água que elas bebiam. Ele começou a fazer o quê? Começou a procurar os fatores que poderiam ter uma relação. E ele criou algo extremamente importante para a epidemiologia, que foi uma hipótese. Ele criou a hipótese de causa. Então, o que Jon Snow fez? Ele pegou as mortes de cólera e começou a determinar nos diversos lugares em Londres aonde que ocorria. Ele começou a liberar anúncios, ele perguntava para as pessoas aonde elas estavam cometidas, onde elas tinham problema de saúde, ele começou a fazer investigação e ele criou esse mapa. E esse mapa, o que ele fez? Uma bola rosa pequena, vou dar um exemplo, tá? Eu não sei exatamente, era um caso. Uma bola rosa um pouco maior, eram 10 casos. Uma outra bola maior ainda e mais escura, eram 30 casos. E uma bola grande vermelha, eram 50, 60 casos. E ele começou a entender aonde que tinha a distribuição de água. Ele conseguiu determinar os pontos de água e ele conseguiu determinar os principais lugares de acometimento. Então, ele começou a ter uma relação com essa área aqui, aonde tinha os principais problemas, né? Ele começou a entender qual o impacto dessa região. E Louis Pasteur, né, pai da bacteriologia, ele descobre o microscópio, e aí o microscópio, sim. O microscópio, ele começou a abrir uma nova forma de entender, porque o microscópio ele começou a fazer com que a gente
percebesse o que encontrava numa gota, né? Então, aqui um desenho mostrando de uma interpretação de época, né? O que tinha numa gota d'água, os animalículos, os germes e tudo mais. Aí, em 1884 a 1960, vem uma coisa chamada postulado de Koch. O que o Koch fala? O Koch fala que para cada tipo de doença, eu tenho um agente. E cada agente provoca uma doença. Então, principalmente Koch, para quem lembra o bacilo de Koch, que é a tuberculose, ele usou esse exemplo, que ele começou a entender que para eu ter uma doença, eu tenho um agente, e esse agente produz essa doença. E aí começou a se fazer trabalhos em massa, campanha com as pessoas, principalmente diagnóstico, isolamento, tentando entender o que era uma bactéria, o que era um fungo, um vírus, tentando isolar, ou seja, fazer com que ele seja criado em laboratório. Começou a se pensar em medidas de controle e prevenção, vacina e tentar se erradicar as enfermidades. Então, a partir de 1884 até 1960, foi onde começou a se pensar diferente e é onde começou a se entender que cada enfermidade ela tem relação com um agente. E aí começaram a vir alguns termos, né? Como, por exemplo, o termo epidemia. Ele aparece escrito na Grécia Antiga, né? Tem várias formas de descrever sobre epidemia, que é um aumento da quantidade de casos numa população, mas a palavra epidemiologia, ela foi descrita pela primeira vez quando se estudava a peste, né, na época na Espanha, onde começou a se discutir que a epidemiologia era o estudo de enfermidades nas populações, principalmente relacionada à peste negra. Então, existem registros de uma sociedade de epidemiologia de 1850, e quando se vai fazer as investigações, né, de a origem, como é transmitida, o que acontece, vem exatamente nessa época. Então, lembre-se, o mundo muda, vai para as cidades, as pessoas se concentram na Revolução Industrial, só que quando se concentra, sujeira, quando tem sujeira, problema eram pessoas que não trabalhavam. Como as pessoas não trabalhavam, o dono da fábrica não rendia, não tinha lucro. Se ele não tinha lucro, eles começaram a estudar e foi aí que a ciência começou a descrever e trabalhar. No início, a epidemiologia era baseada em higiene. Por quê? Porque a higiene é a melhor forma de evitar. Então, quando a gente pensa em Covid, de utilização de álcool, de utilização de máscara, de evitar a transmissão, esse é o principal foco da epidemiologia. Mais ou menos na metade do século XX, ou seja, a partir de 1950, por que 1950 é importante para nós? Porque a gente teve uma história conturbada entre 1918 e 1940, né? Que é entre guerras. 1945 a gente acaba com a Guerra Mundial e após a Guerra Mundial a gente junta os cacos e começa a trabalhar com ciência. E nessa mudança que teve é quando começou a se estudar bastante, né, a respeito de uma série de problemas e as enfermidades começaram a ser estudadas. E principalmente as doenças transmissíveis, ou seja, por que uma enfermidade transmite de uma pessoa a outra ou de um animal a outro. Então, a epidemiologia ela era muito baseada nessa questão de transmissão. Por isso que é tão importante entender o que é uma transmissão horizontal, uma vertical. A gente vai bater bastante nessa tecla ao longo dessa disciplina. Então, as definições de epidemiologia. Então, é uma ciência médica, né, que ela procura entender o interrelacionamento dos fatores e o que esses fatores determinam a frequência e a distribuição do agente, da doença, de logo que for, numa comunidade. No início se pensava mais em humanos, como eu falei para vocês, o termo epidemiologia ele já se abriu. E Morris, em 75, ele fala que, na verdade, a epidemiologia é o estudo da distribuição e determinantes de saúde nas populações humanas, ou seja, os fatores, né, e o que leva a população. Então, quando se vai fazer uma avaliação, né, entre 1927 e 1976, das definições de epidemiologia, a palavra doença é o que mais aparece, junto com população, comunidade ou grupo, né? Distribuição, etiologia, prevenção e controle. Ou seja, a epidemiologia está relacionada a como uma enfermidade se distribui e surge numa população e, principalmente, o que eu faço para prevenir ou para fazer o seu controle. Então, a epidemiologia é o estudo do comportamento coletivo da saúde e da doença em uma população. Esse é mais ou menos uma definição mais ampla, né,
que uma grande quantidade de pessoas concordam, mas sempre há as pessoas que não concordam. E para vocês entenderem como é que é o papel de epidemiologia, como é que a gente entende o mundo. Em 1860, 20% das pessoas morriam basicamente de tuberculose. Quem não morria de tuberculose, morria de diarreia ou infecção do intestino. E alguns morriam de cólera, 6,4%. Esses eram os 3 principais, tá? E o que era cólera? O que era diarreia? O que era... Gente, era doença transmitida por falta de higiene. Vamos prolongar. Pneumonia. Convulsões infantis. Então, se vocês verem esses principais problemas, eram doenças e enfermidades de contato. Quando foi em 1900, em 40 anos de diferença, a pneumonia matava mais, a tuberculose matava muito, matava a diarreia, mas olha quem começa a surgir. O problema do coração. Por quê? Porque em 1850 tem Revolução Industrial e nesses 50 anos as pessoas ficaram obesas, as pessoas começaram a comer errado, começaram a gastar menos energia e algumas enfermidades como stroke, né, que é o derrame, começaram a se manifestar um pouco mais e aparece aqui o câncer. Em 1970, doença do coração, 40% das pessoas. Ou seja, o que mais mata hoje, né, é sal e açúcar. Né? O câncer chegou a 17,2 e os derrames em 10,8. Mas se vocês verem aqui, tem a pneumonia, que ainda é importante, tá? Mas tuberculose perdeu sua importância, diarreia perdeu sua importância, ou seja, as enfermidades que tinham grande importância em 1860, hoje têm bem menos importância. Então, como é que funciona hoje em dia para nós na medicina veterinária? Pelas nossas perspectivas atuais, né? Como é que a gente entende? Primeiro, o que a gente começa a entender? Que a veterinária tem um grande papel na maioria das enfermidades. Eu vi hoje que está surgindo um novo vírus na China, né? A gente passou pelo vírus do Covid, nós estamos no meio do varíola dos macacos. Então, cada vez mais a gente está notando que as enfermidades que são apresentadas a nós têm relação e grande quantidade com os animais. Então, as pragas animais que matam uma grande quantidade de animais, o rebanho, elas são importantes, mas muitas delas acabam pulando para as pessoas. E as doenças infecciosas complexas, que têm vários hospedeiros, formas de transmissão diferentes, são um verdadeiro transtorno na nossa cabeça. Doenças subclínicas, ou seja, aquelas enfermidades que não se manifestam, né? Aquelas enfermidades que o paciente ele está teoricamente bem, mas ele não se manifesta. E as causas desconhecidas são um grande problema. Uma coisa que eu queria lembrar aqui para vocês foi o que aconteceu alguns anos atrás com o Zika. Então, o que aconteceu com o Zika no Brasil? Algumas crianças começaram a nascer com microcefalia. A primeira criança que nasceu chamou a atenção, a segunda foi um sinal de alerta. Aí começaram a investigar, não se descobriram nem no sangue das crianças, nem das mães, um vírus conhecido, se pensou até que a dengue tivesse uma relação. Quando foi fazer a comparação nas áreas que as crianças apresentavam microcefalia, a área de origem da mãe eram áreas que tinham dengue, mas a microcefalia ela não tinha relação com dengue. Ora, se a área que tem Zika é a área que tem dengue, mas o dengue não causa, e quem transmite a dengue é o mosquito, começou a se fazer uma relação do Zika vírus com o mosquito transmissor da dengue. Se ampliou o estudo, né, com os mosquitos e se descobriu uma doença chamada Zika, que já ocorria, ela foi uma enfermidade reemergente, que já tinha existido um tempo atrás e que ela principalmente veio da região do Caribe. Então, quando a gente começa a entender essas dinâmicas, a gente começa a entender melhor o papel da epidemiologia no mundo atual. Em 1928, a gente pensava em doença, né? Quando tinha um osso quebrado, quando tinha uma fratura, quando tinha uma ferida. E a partir do estudo, as enfermidades relacionadas a olhos, estudando bactérias e sangue, problemas de coração, começou a se estudar virose, parasitose, começou a se entender melhor. Então, até 1988, se entendia muito mais os tipos de problema. O que acontece cada vez mais? Nós estamos estudando principalmente o sistema imune
e a gente está começando a entender o papel do sistema endócrino e metabólico. Ou seja, quanto mais a gente mergulha em ciência, mais a gente começa a entender a dinâmica que é vários agentes e vários problemas relacionados à enfermidade. E o período, né, no qual, o quinto período, a gente começa a pensar um pouco mais sobre etiologia. Quais são as causas? Da onde que vem, né? Como que essa enfermidade surge? Quais são as probabilidades de ser uma bactéria, um vírus? Já se pensa em formas de controle, né? Quando a gente pensa em Covid, teve o Covid, se fez um trabalho de prevenção, de controle, de vacina, fica em casa, sai, não sai, vem logo em seguida com vacinação. O registro estruturado das informações, ou seja, tomar nota, se analisar bem a informação, ter a pesquisa de doença, ela se torna cada vez mais um ponto importante para novas estratégias de controle. E a tendência a enfermidades emergentes. Por quê? Cada vez mais os animais de produção, os animais de companhia, têm um deslocamento muito grande, enfermidades que não existiam no local começam a manifestar. A gente tem uma preocupação bem grande hoje em dia com o bem-estar animal, né? E principalmente com o registro de enfermidades, tanto no território nacional, como enfermidades internacionais que acometem os animais em outros países. Então, em 1900, se fazia um foco, principalmente em alguns animais, né? Ali em 1950, se atendia basicamente um indivíduo. A partir de 1990, se entende um rebanho, né, fazendo a avaliação. E hoje em dia, a gente pensa na epidemiologia voltada muito mais com a cadeia alimentar. E eu posso falar para vocês que a nova medicina veterinária, ela tem uma ideia chamada saúde única, onde o agente ele pode estar nas pessoas, pode estar nos animais, no ambiente, não importa aonde está. Então, com isso, né, a gente vem com uma mudança muito grande e essa mudança ela atingiu o Brasil. Então, a epidemiologia ela começa com Oswaldo Cruz e a Escola Manguinhos. Então, no início do século XX, lá em 1900 e um pouquinho, 1900 e bolinha, Oswaldo Cruz ele vem com ideias para o Brasil. Ele tinha estudado medicina na França, traz essas ideias para o Brasil e começa a fazer um controle, principalmente do Rio de Janeiro, que nessa época era a capital nacional. Ele vem com a ideia de fazer o controle, de fazer a vacina. Ele se envolveu com uma desavença muito grande, que foi a guerra da vacina. Ele acabou tendo diversos problemas, né, com a população na época, mas logo ele saiu do cargo e foi chamado, depois de Oswaldo Cruz, por Carlos Chagas. E Carlos Chagas conseguiu fazer um programa melhor de vacina. Então, começa a se trabalhar com saneamento ambiental, o controle de mosquitos, principalmente, e se procurar os reservatórios de doenças. Então, com isso, com a história da medicina tropical aqui no Brasil, começou a se entender da teoria multicausal das doenças, onde a ecologia era fundamental. Então, a partir de agora, né, o conceito de população é um conceito extremamente chave para a gente entender as enfermidades, os problemas. Sem população, eu não consigo entender o que é enfermidade. Então, eu posso trabalhar com população humana, que eu vou chamar de epidemia, populações de animais, epizootia, e populações aviárias e porcínicas. Hoje, basicamente, a gente não usa esses termos, a gente usa tão somente o termo epidemia. Então, epidemia, né, que seria quando que uma enfermidade, uma doença, ela visita uma população, né, de período em período. A epizootiologia é o estudo da população animal e que apresenta os problemas, não envolvem os humanos. E a zoonose é quando há um compartilhamento entre humanos e animais da enfermidade. Zoonoses ocupacionais são aquelas enfermidades que acometem principalmente nós veterinários, né, porque pela nossa forma de trabalhar. E a pesquisa epidemiológica, ela se transforma em qualquer pesquisa, então, que acometa todos esses parâmetros, essas formas de trabalho. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente começa a pensar em epidemiologia, com essa história rápida que eu passei para vocês, primeiro a gente vê um amadurecimento na forma de pensar. Epidemiologia ela foi trabalhada há muito tempo como o problema dos deuses,
depois foi transformado em bactéria, problema dos deuses, espírito, problema no ar, para depois virar germe, para depois entender. E hoje, cada vez que a gente começa a entender e trabalhar com epidemiologia, a gente encontra cada vez mais organismos diferentes e problemas diferentes, como acontece com enfermidades que a gente viu até agora, né, como é o caso do coronavírus. Então, gente, a epidemiologia, ela estuda doenças em populações que a gente vai buscar, né? O que vai estudar? A distribuição dela. Então, o que é distribuição? Quantos animais têm enfermidade? Então, por exemplo, eu quero estudar sarna. Quantos animais? Qual a idade? Tem relação com o sexo? Tem relação com o ambiente que vive? Qual é o tipo de paciente que tem enfermidade? Eu quero saber como é que é a transmissão. É contato do animal com o outro? É contato através da cama, através do cobertor? É contato através do pote de comida? Como que é o padrão que as enfermidades ocorrem? Ela acomete acomete 10, de repente acomete vários animais, ela acomete gradativamente. Então, esse é o padrão como ocorre. O que determina a ocorrência? Existe alguma relação com dieta? Existe alguma coisa que é fundamental para que tenha a ocorrência da enfermidade? Como é que é a distribuição na população? Né? Qual lugar? Quais são as regiões? E o que são os fatores determinantes para que se tenha enfermidade? E, por último, quais são as condições de saúde dos indivíduos para que tenha o problema? Então, para que se usa a epidemiologia? A gente procura entender a origem de uma enfermidade. Assim que eu consigo entender a origem, o agente, o local, o tipo de ambiente, eu procuro investigar melhor, porque a ideia é fazer controle. Por que fazer o controle? Para que a doença não se torne um grande problema, né? Principalmente de doenças cuja causa é inicialmente desconhecida, a gente tenta fazer um controle de qualquer jeito. Se procura estudar a ecologia, qual a relação daquele agente com os animais e com os ambientes. A gente tenta conhecer a história natural. Olha como história natural é importante. Toda vez que se fala em Covid, a gente vai lá, que veio do pangolim, que veio do morcego. Por quê? Porque essa é a história. O que aconteceu com esse agente na natureza? Tem um outro agente que é muito bacana, que é o ebola. E as pessoas procuram saber como é que era o ebola na população de macacos lá no meio da África. Então, a gente, quando entende a dinâmica do agente da doença na sua história natural, fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Para eu planejar e fazer um programa de avaliação para eu combater a enfermidade. Então, essa é uma busca incessante. Eu tenho que conhecer, eu tenho que entender, porque eu vou planejar e avaliar. Uma coisa que vocês têm que acostumar. Na epidemiologia, eu tenho que fazer uma avaliação do impacto econômico. Quanto maior o impacto econômico, maior a disposição de energia ou dispêndio de energia para a enfermidade. Quanto menor o impacto econômico, menos tempo e dinheiro vai ser gasto. E se analisar a relação do custo-benefício. Eu implementei um programa. O quanto que ele me traz de retorno? Vou dar um exemplo. Uma das medidas de programa do coronavírus era o fique em casa. Só que à medida que as pessoas ficavam em casa, menos pessoas trabalhavam. Quando menos pessoas trabalhavam, menos produtos eram produzidos. Menos produtos eram produzidos, afetou a economia. A gente hoje, né, tem um resquício dessa economia do período do Covid, junto com uma série de recessões que interferiram diretamente nas questões de combate. Eu não estou aqui fazendo apologia a partido A ou B ou a política. Se o coronavírus fosse tratado com ciência e não com política, a gente teria revertido o quadro muito mais rápido. Então, como é que a gente faz investigação epidemiológica? Eu faço a descritiva, que é aquela de quantos casos apresentam, qual a faixa etária, quantos animais morrem, quantos animais ficam doentes. Analítica, eu associo, né? Então, as pessoas que têm cardiopatia comem muito sal. As pessoas que têm cardiopatia fazem pouco exercício. As pessoas que têm diabetes comem muito açúcar. Então, eu começo a analisar. Eu faço uma comparação entre o que é o enfermo e os fatores que podem ter relação. Eu tenho epidemiologia experimental, é aquela que eu faço uma situação artificial. Normalmente, a gente faz com ratos, tá? Mas eu posso fazer também com programas de computador, né? Alguma parte, mas normalmente a gente faz ou com rato ou com tubos de ensaio para poder fazer o teste. E a epidemiologia teórica é aquela que usa modelos matemáticos,
onde eu faço uma avaliação através de um programa computacional para tentar ter uma ideia de como que aquela enfermidade, que aquele agente vai se manifestar numa população. Existe outro tipo de epidemiologia, né, que é a epidemiologia clínica, que eu acho que é a que vocês mais estão acostumados, que é tentar pegar o indivíduo, fazer o diagnóstico, o prognóstico e fazer uma análise. A epidemiologia computacional, que usa os modelos matemáticos, mas a genética e a molecular talvez sejam duas das epidemiologias que mais se difundem hoje por esses estudos moleculares e genéticos para tentar entender um pouco das dinâmicas das enfermidades. Então, principais diferenças, né? O clínico olha para o indivíduo e a gente, na veterinária na epidemiologia, a gente olha a população, né? Os métodos de investigação, o clínico ele trata para curar e a epidemiologia ela controla para prevenir. Então, o nosso objetivo na epidemiologia é a população para eu obter informações, fazer o controle e a prevenção. O objetivo na clínica, né, é tratar o paciente, né, fazer o diagnóstico, tratar o paciente com o objetivo de levar à cura. Então, quais são os componentes importantes que vocês precisam entender? Vocês precisam entender a história natural das enfermidades e as hipóteses, né? Então, o que são hipóteses? Por que aquela enfermidade ocorre? Como que ela se manifesta? Então, as informações que a gente chama de qualitativas, a qualidade da informação no estudo epidemiológico. E as quantitativas. O que é quantitativa? É aquela que eu tenho que fazer a avaliação por número matemático. Então, eu faço um censo, eu faço uma amostra, eu coleto informações e eu jogo isso na questão matemática. Eu posso fazer o monitoramento, eu tenho a vigilância, né? Ou eu faço estudos entre os grupos ou mesmo modelos para eu fazer o controle das doenças. Então, tudo isso em quantidade. Quantos foram monitorados? Quantos animais foram vigiados? Quantos deram positivos? Tudo isso a gente chama de quantitativo. Então, a epidemiologia está baseada na coleta de dados para se conhecer principalmente a história natural das enfermidades, que a nossa intenção é gerar uma tese, né, uma hipótese, né, para tentar entender as causas, com isso, avaliar questões econômicas e poder fazer o controle da enfermidade propriamente dito. Então, existem os estudos experimentais, isso eu vou falar para vocês mais para frente, que são aqueles estudos clínicos, né, que eu pego pessoas que estão doentes, pessoas que não estão doentes. Em um grupo eu uso remédio para ver o que acontece, no outro grupo eu também uso remédio para ver o que acontece. Ou eu pego 2 grupos de doentes, num eu vou utilizar o antibiótico e no outro, por exemplo, eu utilizo água e vejo qual foi a reação. Existem estudos transversais, que é aqueles que fazem uma avaliação da doença e fator de causa, tá? Que é um tipo, como se fosse bater uma foto da população. O caso controle, que é aquele que eu pego vários casos e acompanho em situações diferentes. E o estudo de corte é aquele que eu pego um grupo de indivíduos e acompanho eles por um longo período de tempo. O caso controle, a gente vê os animais que são positivos e negativos e olha para trás, ou seja, vê o histórico deles para saber o que aconteceu, enquanto no corte eu pego um grupo de animais e eu os acompanho para saber o que vai acontecendo ao longo da vida desses animais. Então, as principais diferenças entre epidemiologia e outras disciplinas. A clínica, ela foca no indivíduo que está doente, ela é realizada na clínica ou no hospital, ela tem como principal objetivo o diagnóstico correto, que ela quer saber que doença é e como eu vou tratar, e a ideia final é levar à cura do indivíduo. A patologia, ela trabalha com o indivíduo morto, vai trabalhar no laboratório. O que ela quer entender? Do que aquele animal morreu? O que aconteceu? O que causou nesse animal para ele morrer? Com o objetivo de, nos animais futuros, evitar que esse problema não ocorra. Na epidemiologia, não estou no laboratório nem no hospital, estamos a campo. Eu faço uma avaliação, eu olho o animal doente, animal saudável, animal morto, eu olho a população como um todo, para eu começar a entender quais fatores que atuam dentre os saudáveis, quais fatores para os doentes e quais fatores para os mortos que teve alguma relação. Quantos indivíduos, aonde ocorreu, quando que iniciou, por que ocorreu o problema. E, principalmente, como eu faço para controlar e para prevenir. Então, o enfoque populacional, por isso que o epidemiologista toma algumas medidas, né, de muitas vezes até
levar os animais à morte, né? Fazer eutanásia para poder fazer um controle. Isso aconteceu um tempo atrás em Santa Catarina, principalmente relacionado à febre aftosa. Eu posso falar porque eu vivi esse período. Eu fazia estágio em 1995, se eu não me engano. Eu era estagiário em Tubarão, na Cidasc, e para poder vacinar o gado se entrava com a polícia. E a polícia tinha que estar sempre armada, porque as pessoas não queriam deixar a Cidasc vacinar o gado. E foi um programa bem difícil de fazer controle e prevenção na época. Tanto é que demorou muito, mas Santa Catarina foi o primeiro estado e agora o Rio Grande do Sul também já está se tornando uma região livre, né, de febre aftosa, sem vacinação, o que ajuda bastante no comércio. Então, entre as várias regiões, né, Santa Catarina era o único estado até pouco tempo e agora o Rio Grande do Sul começa também a ser um estado livre de febre aftosa, e isso foi uma das grandes conquistas, né, da epidemiologia veterinária no estado de Santa Catarina.